Mistérios e curiosidades dos conclaves papais, entre segredos, tradições e surpresas. O conclave papal é um dos rituais mais antigos e envoltos em mistério da Igreja Católica. Com origens que remontam aos primórdios do cristianismo, ele é responsável por eleger o novo sucessor de São Pedro. Reunindo cardeais do mundo inteiro, o conclave carrega consigo uma aura de solenidade, espiritualidade e, ao mesmo tempo, curiosidade histórica. Ao longo dos séculos, muitos episódios curiosos e extraordinários marcaram essas assembleias sagradas. Este texto explora os bastidores dos conclaves papais, revelando fatos pouco conhecidos, episódios surpreendentes e momentos decisivos que moldaram o destino da Igreja. A origem do conclave, a busca pela unidade. A palavra conclave vem do latim cum clave, que significa com chave. Refere-se à prática de trancar os cardeais em um local fechado até que uma decisão fosse tomada, evitando influências externas. Essa prática ganhou força especialmente após o mais longo conclave da história, quando a Igreja percebeu a necessidade de acelerar o processo de escolha do novo Papa. O primeiro conclave formalmente regulamentado ocorreu em 1274, durante o pontificado do Papa Gregório X, após o Concílio de Lyon. Ele instituiu as regras para impedir longas vacâncias e manobras políticas que prejudicavam a unidade da Igreja. Antes disso, a eleição papal podia durar meses ou até anos. O conclave mais longo da história, 3 anos de espera. O conclave mais longo da história da Igreja Católica ocorreu entre 1268 e 1271, em Viterbo, após a morte do Papa Clemente IV. Durante quase 3 anos, os cardeais não conseguiam chegar a um consenso. A situação se arrastava de tal maneira que a população local, em protesto, chegou a confinar os cardeais, reduzindo suas refeições a pão e água, e até mesmo destelhando o local para expô-los ao frio e à chuva. Diante do impasse e da pressão externa, os cardeais finalmente elegeram Tebaldo Visconti, um arcediago de Lyon que sequer era cardeal. Ele assumiu o nome de Gregório X e, em resposta ao caos que antecedeu sua eleição, estabeleceu regras rigorosas para os futuros conclaves, incluindo o isolamento dos eleitores, dando origem ao modelo que conhecemos hoje. O conclave mais rápido, decisão em menos de um dia. Se por um lado houve conclaves que duraram anos, por outro, há registros de eleições quase instantâneas. O conclave que elegeu o Papa Pio XII em 1939 durou apenas 2 dias, com 3 escrutínios. Mas o mais rápido de todos foi o conclave de 1503, que escolheu o Papa Júlio II. Com apenas algumas horas de duração, essa eleição foi resultado de um consenso prévio entre os cardeais, que já esperavam um nome de forte liderança e influência diplomática. Esses conclaves curtos demonstram que, em momentos de crise ou quando há um claro favorito, a Igreja tende a agir com agilidade, buscando evitar divisões internas e reafirmar sua autoridade. O Papa que era leigo, uma eleição surpreendente. Um dos episódios mais curiosos da história dos conclaves aconteceu em 1032, quando foi eleito Bento IX. Porém, ainda mais intrigante foi o caso de São Fabiano, no século III, que era um simples leigo quando foi eleito Papa. Segundo a tradição, durante o conclave, uma pomba branca pousou sobre sua cabeça, interpretada como um sinal do Espírito Santo. Com isso, os eleitores viram naquele homem simples o escolhido de Deus. São Fabiano foi imediatamente batizado, ordenado diácono, depois presbítero e finalmente bispo. Tudo isso antes de assumir o trono de Pedro. Essa eleição demonstra como, nos primeiros séculos do cristianismo, a ação do Espírito Santo era percebida de forma direta e mística pelos cristãos. O primeiro conclave após São Pedro, quando tudo começou. A sucessão de São Pedro é um dos mistérios mais reverenciados da Igreja. Após o martírio do apóstolo, a comunidade cristã de Roma precisou escolher um novo pastor. Segundo a tradição, o primeiro Papa após Pedro
foi lino. Não há registros de um conclave nos moldes atuais, pois a Igreja ainda estava se formando institucionalmente. No entanto, acredita-se que sua escolha se deu por consenso dos presbíteros e da comunidade, sob orientação espiritual. Essa sucessão simples e espiritual revela o quanto a liderança da Igreja estava profundamente ligada à vida da comunidade e à inspiração divina, mais do que a estruturas rígidas e políticas como as que viriam depois. O conclave realizado fora de Roma. Embora o Vaticano seja o local tradicional das eleições papais hoje, nem sempre foi assim. Durante os séculos, diversos conclaves foram realizados em cidades como Viterbo, Perugia, Avignon e até Veneza. O motivo? Instabilidade política em Roma, pestes, guerras e exílios dos papas. Por exemplo, o conclave que elegeu o Papa Pio VII em 1800 foi realizado em Veneza, sob proteção do Império Austríaco. Roma estava então ocupada pelas forças de Napoleão. Essa eleição fora de Roma reafirma a resiliência da Igreja, mesmo em tempos turbulentos. Quando 2 papas foram eleitos, o cisma do Ocidente. Um dos períodos mais conturbados da história da Igreja foi o Grande Cisma do Ocidente, de 378 e 417, quando 2, e por um tempo até 3, homens alegavam ser o legítimo Papa. Tudo começou com o conclave que elegeu Urbano VI. Seu temperamento autoritário levou parte dos cardeais a se reunirem novamente e elegerem um antipapa, Clemente VII, dando início a uma divisão que perdurou por quase 40 anos. O Concílio de Constança, 1414 e 1418, finalmente resolveu o impasse, depôs os antipapas e elegeu Martinho V, unificando novamente a Igreja. Esse episódio evidencia os riscos do poder político e da ambição quando entram nos muros do sagrado. Fumaça preta ou branca? O sinal do Espírito Santo. Um dos momentos mais simbólicos dos conclaves é a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Ela informa aos fiéis o andamento da eleição. Preta quando não houve consenso, branca quando um novo Papa foi escolhido. A prática começou no século XX e tornou-se um rito esperado e emocionante. A fumaça é gerada com a queima das cédulas de votação misturadas a produtos químicos, originalmente palha úmida, mas hoje com compostos que garantem a cor certa. Milhares de fiéis, aglomerados na Praça de São Pedro, olham para o céu com o coração acelerado, aguardando esse sinal divino e simbólico. O conclave que mudou o mundo. A eleição de João Paulo II. Em 1978, após a morte repentina do Papa João Paulo I, um novo conclave foi convocado. Para surpresa geral, o escolhido foi um cardeal polonês, Karol Wojtyła, que adotou o nome de João Paulo II. Foi o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos, e sua eleição representou uma abertura da Igreja para além das fronteiras tradicionais da Europa Ocidental. João Paulo II se tornaria uma figura central na queda do comunismo na Europa Oriental, influenciando milhões com sua fé firme, carisma e coragem. Sua eleição mostra como um conclave pode, literalmente, mudar o curso da história mundial. Curiosidades e tradições peculiares. Juramento de sigilo. Todos os cardeais juram manter absoluto segredo sobre o que acontece dentro do conclave. Qualquer violação pode levar à excomunhão automática. A ausência de favoritos claros. Muitas vezes, os conclaves surpreendem. A famosa frase, quem entra papa no conclave, sai cardeal, reflete a imprevisibilidade da escolha. As cédulas de papel. O voto ainda é feito de forma manuscrita, e cada cardeal deposita sua cédula sobre o altar da Capela Sistina. Os sinos de São Pedro, desde 2005, além da fumaça, os sinos da Basílica também tocam para confirmar que um novo Papa foi escolhido, evitando confusões com a cor da fumaça. O conclave como espelho da Igreja e do mundo. Os conclaves não são apenas processos eleitorais. Eles refletem a alma da Igreja em cada época,
suas necessidades, seus desafios, sua fé. Entre momentos de tensão, humildade, erro e graça, o conclave se mantém como um dos maiores símbolos da continuidade apostólica. Por trás das portas fechadas da Capela Sistina, sob os olhares dos profetas e do juízo final de Michelangelo, o Espírito Santo age no coração de homens marcados pela oração e pela responsabilidade. Cada conclave é um novo capítulo na história da fé, um reencontro com a missão deixada por Cristo a Pedro: apacentar o rebanho e guiar a barca de Deus em meio às tempestades da história. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Partilhar o conhecimento também é uma forma de amor.